Vamos, segundo livro de Samuel, capítulo 12. É um capítulo muito doído. Sabe por quê? Porque aqui se trata da repreensão do profeta Natã para com Davi. Davi, um homem sem dolo, ou seja, sem maldade. Porém, foi irrepreensível, ou seja, necessitou de ser repreendido. Não pense você, não pense eu, que por não termos dolo em nós, ou seja, maldade em nós, ainda podemos dizer: eu não preciso ser corrigido. Não, nós precisamos carregar conosco aquela autocrítica, dizer: Deus, me ajude, me policiar, me vigiar, porque como humano eu erro, estou suposto a errar, estou sujeito a errar, mas me dê graça, me dê grandeza, para quando eu errar, ter humildade para me consertar. Você tem que lembrar disso, o pecado nunca fica impune, sempre vai ter sequelas em nossas vidas, como foi o caso de Davi. O profeta Natã chegou, apontou o dedo no nariz dele e disse aqui no capítulo 12, versículo 9: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Davi. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, Davi, você tem que saber que não se apartará a espada jamais da tua casa, das tuas portas, do seu encalce, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Você tem que saber, todo pecado que nós cometemos na carne, vamos ceifar na carne. E aí você continua lendo 2 Samuel 12, 13, você vai ver como que o pecado entrou na casa de Davi. Logo no capítulo 13 você vai ver Amon, que era filho de Davi, desenvolvendo coito com a sua própria irmã Tamar, cometendo incesto com a própria irmã. E Absalão, que era o irmão mais velho, pegou e matou Amon por causa daquilo. E dali começou a desenvolver uma terrível guerra dentro da família de Davi, porque Davi não gostou de Absalão ter matado Amon como matou, de uma forma muito cruel. Davi foi intermediar o caso, a ira caiu fortemente no coração de Absalão. Absalão perseguiu Davi ao ponto de Davi teve que abandonar o trono, se tornou um rei fugitivo de seu próprio filho Absalão. Mas foi colheita que Davi plantara. Gente, o pecado nunca fica impune. Portanto, o conselho é este para mim, para você, para todos nós seres humanos: fique fora da zona de risco. Procure ficar fora da zona de risco. Existem esses países que há guerra como a África, a Angola, por exemplo. Eles enterram as bombas na terra e os soldados inimigos vêm
e pisem sobre aquilo sem saber, e aquilo explode, os arranca braço, perna, deixando eles mutilados. É terreno minado, chama-se terreno minado. Por isso tem que ter detector de bomba nesses países de guerra. Os soldados, para andar, tem que ter detector de bomba, porque senão ele pisa em um terreno minado e eles se explodem todo. O conselho é este: fique fora de zona de risco, ou tenha um detector de perigo. Você sabia que para o cristão, para a cristã, Deus nos deu um detector do perigo, chamado Espírito Santo de Deus em nós? O Espírito Santo é o nosso GPS. O Espírito Santo de Deus nos leva a perceber, a discernir zonas de risco, zonas de perigo. A Bíblia diz: fique longe da aparência do mal. Davi não tinha que estar ali espiando a mulher de Urias tomar banho, como ele espiou da sacada do seu prédio. Aquilo despertou nele suas glândulas. Era terreno de risco, era zona de perigo para a sua alma. Mas caiu naquela disciplência, aqueles 5 minutinhos de fora de si, e entrou na zona de perigo, e aquilo custou caríssimo para Davi. Você pensa que um passo errado que você dá na vida, não lhe vai custar um preço caríssimo? Sabe por quê? A Bíblia disse que quando nós pecamos, que a salvação você não perde. Você leia lá no Salmo 51, Davi não estava dizendo para Deus tornar-lhe salvar, não. Mas você perde a alegria da salvação, você perde o gozo de ser crente. Davi estava no Salmo 51 com lágrimas, com gritos, dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Foi justamente quando esse episódio ocorreu no caminho, na vida de Davi. Minha gente, estas coisas ficaram escritas na Bíblia para nós ler, e não somente ler, para nós colher lições práticas para aplicarmos no nosso dia a dia e dizer: Deus, guarda-me disto, protegei-me disto, me ajude a acertar as coisas que Davi acertou, me livra de ter os erros que Davi teve, ou outro personagem da Bíblia. A Bíblia é uma enciclopédia de lições práticas, de acertos e de erros. Os acertos para nós admirarmos e buscar de Deus tê-los em nossas vidas. Os erros para nós orar e dizer: Deus, livra-me disto, livra-me de deslizar-me por isto, livra-me de ter esta prática ruim, porque depois a colheita será muito ruim. E o problema é que quando estamos colhendo, nos tornamos vítima. Eu sou coitadinho, eu não mereço. Toda plantação tem a colheita. Ninguém é obrigado a plantar, mas a colheita, infelizmente, você é obrigado a colher, porque você é que plantou. Colheita vem, mas vem mesmo. Então fica aqui esse recado: o pecado nunca fica impune. Portanto, fique fora da zona de risco. Rapazes, vocês que estão começando a vida, garotos, jovens,
Guarde isto, vocês tem muito chão pela frente. Fique fora da zona de risco, porque plantar até que é bom, mas colher é horrível, colher uma semeadura errada. Veja, depois veio a morte da criança, Davi sofreu demais com aquilo. A purgação de uma semeadura errada não é brincadeira. Meninas, meninos, ser uma mãe solteira, um pai solteiro, é vergonhoso. É horrível colher uma semeadura errada, e ser um drogueiro, um viciado no álcool, no tabagismo, nas drogas, são colheitas ruins. Pense nisto antes de você entrar nisto. Pense nisto antes de você entrar nisto. Deus abençoe.